tarde. Sim. Prazer estar aqui, é um prazer muito grande. Desculpa, eu posso colocar esse microfone? Desculpe. Pronto. Obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu não tenho a formação acadêmica na área de literatura, então a minha fala... Aqui não vale nada. Pois é, a minha fala, então, a minha percepção... A minha formação é jornalismo, trabalhei durante 40 anos como jornalista. Sim. E estou aposentada, mas eu mantenho assim, contato, claro, com a escrita, tanto literária quanto jornalística. Eu mantenho um site também, onde eu escrevo alguma coisa. Assim como a maioria de vocês, eu também comecei a escrever muito cedo, muito jovem. Eu tenho guardado coisas que eu tinha 14 anos, 15 anos, por aí, e sempre guardado, como a maioria aqui, com vergonha de mostrar. Nem era a minha intenção mostrar, na verdade eu achava na época que era tipo um diário. Em vez de eu escrever um diário, eu colocava no papel as minhas emoções, ou assim, meus impactos sobre alguma coisa na vida, numa linguagem meio cifrada até. Caso alguém pegasse, não ia entender muito bem o que estava escrito ali. E isso foi assim, ao longo dos anos, eu escrevi muito em caderno, dava aquele clique que dá quando a gente quer escrever alguma coisa, né? Principalmente poesia. E atrás dos cadernos, em folha solta, então sempre juntei isso. E, assim, nunca tive a pretensão de falar que eu era escritora. Eu fui ser jornalista que lida com a palavra de outra maneira, né? Mas aí até que eu criei um site bem em blog, né? Bem escondido também, para começar a reunir essas coisas que eu deixava espalhadinho em pedaços de papéis. E não divulgava nem nada. E com essa coisa de começar na Facebook, começou a fortalecer mais a divulgação das escritas, comecei a botar uma coisa ali, outra ali, fazer texto em homenagem a aniversários de filha, de mãe, fazer uma linguagem mais poética, e eu fui desenvolvendo mais esse lado, de exibir um pouco essa escrita mais emocional, né? E até que, em 2015, por aí, uma escritora cabo-verdiana, Sofia, o nome dela, fez uma convocação para uma coletânea. E ela mora na Holanda. E eu peguei e falei, criei coragem, falei, vou mandar. Então, foi assim que começou a Elise escrevendo, a publicação foi essa. Então, assim, começou a deslanchar, sabe? Sim. E depois teve essa que também, que foi do Mulherio das Letras, aí esse movimento foi avançando, então criou-se células por vários lugares. E esse aqui também foi publicado na Suíça, na Alemanha. Uau. Aí é bilíngue. Então meu poema é bilíngue, está aqui. Então, assim, com isso eu comecei a colecionar umas coletâneas e até que eu cheguei no meu livro mesmo. E aí eu peguei esse material todo e eu resolvi fazer a edição independente, né? E aí, esse é o meu livro autoral. Então, a partir desse livro que eu comecei mesmo a me apresentar como escritora, que você perguntou, né? Então, assim, eu me expus completamente, porque é um livro que eu mesma fiz, eu mesma produzi, junto com o diagramador, a gente chegou nele, e é um livro, assim, foi publicado em 2018, foi lançado em 2018, junto com um movimento que a gente criou aqui também, fruto desse livro das letras, que foi o selo Maria Cobogó. Eu sou uma das fundadoras desse selo, Maria Cobogó, eram 7 escritoras que também tinham a dificuldade, tal. Eu escrevo, eu quero um livro, mas fazer o quê, né? Que é uma discussão que é outra discussão, que não tem a ver com a escrita, mas é com a divulgação, que depois do material pronto, o que você faz com ele? Como é que ele chega nas pessoas? Então, muita da Maria Cobogó tinha, éramos 7, tinha esse material, já tinha livro publicado, eu estava publicando juntas, nesse período aqui, e resolvemos criar esse selo para a gente mesmo divulgar e espalhar. E assim, no meu caso, deu bons frutos, assim, foi 2018 até hoje, ele me dá muita alegria, ele já foi finalista de um prêmio, e também meu nome como escritora começou a ser mais propagado, né? E ele
Tenho muito orgulho de participar, que é dos Cadernos Negros, né, que é a publicação assim, tem 45 anos. É uma publicação de voz negra e também de resistência política mesmo, por estar conseguindo durante todos esses anos, de maneira por cotização, sem patrocínio, sem nada, se colocar no mercado e conseguir que esses autores alguns são muito consagrados, são muito respeitados, e esse livro penetra, são frutos de estudos, de entrevistas de todo mundo, os autores que publicam aqui se consideram, né, então conseguiram assim, meio que o ápice da sua escrita, está publicado no Caderno Negro. E esse último volume saiu agora em abril, foi lançado em São Paulo, e eu participo com 2 poemas. Então é a última coletânea. Então eu tenho esse autoral, eu não sei mais quantas coletâneas, gente. Acho que são 13 ou 14 coletâneas que eu participo, e tem algumas que estão para sair, como a daqui do Núcleo, que vai ser publicada aqui pela UNB, e está saindo uma outra também, que é pela editora África e Africanidade, que é do Rio de Janeiro. E a Norma trouxe aqui algumas crônicas, né, que eu vou citar. O que seria uma crônica, na minha análise, é você relatar, descrever ou ter uma percepção pessoal sobre um fato corriqueiro. É um pouquinho mais lento. Ah, sim. Vou começar de novo. É porque o nervosismo às vezes eu sou nervosa. O que seria uma crônica? Na minha análise, é você relatar, descrever ou ter uma percepção pessoal sobre um fato corriqueiro que faz parte do seu cotidiano, ou sobre algo que te impactou de alguma maneira. A visão de uma cena de segundos, como um pássaro que fez um voo rasante próximo a você. Ou mesmo o trabalho diário de um jardineiro que está sempre ali no seu ofício solitário, interagindo com a natureza, limpando o terreno, revigorando as plantas. Quem seria aquela pessoa fora daquela cena? Que tipo de pensamentos lhe alimenta o corpo e a alma durante aquelas horas de ofício? O senhor que cuida da jardinagem na minha quadra, por exemplo, está sempre com um cigarro na boca. É tudo que sei sobre ele. A pessoa é encarregada de deixar mais bonito o ambiente onde vivemos. Não sabemos nem o seu nome. Faz parte da parcela invisível da sociedade. A crônica flerta com a poesia ao expor sentimentos pessoais à escrita. Mas, ao contrário da poesia, e não precisa deixar claro sobre o que ou sobre quem se refere os versos tão enigmáticos, a crônica é o relato de uma situação. Ela diz a que veio, ela dá um recado. O tom literário é o estilo do texto, e o estilo do texto é o autor que define. Meus exemplos, então, nós vamos ver aqui uma crônica que se chama A Face Cínica do Racismo. Isso. Valeu, eu tenho aqui. Sim. Eu só vou citar. Ah, tá. Eu posso distribuir na hora que você for ler. Se eu for ler agora, você me avisa quanto que eu leio. Então, A Face Cínica do Racismo, que está publicado na coletânea Baobás de Concreto. Eu chamo de crônica jornalística porque utilizo recursos de reportagem para demonstrar minha indignação sobre o crime de racismo contra uma criança. Essa crônica, na época que o Miguel, aquele menino, que se refere à morte do Miguel, na história de Recife, eu escrevi a primeira vez como um desabafo, né? Uma indignação no Instagram. Só que depois fui chamada para essa coletânea, então eu dei uma atualizada assim, cronológica no fato, porque já que ia ser publicado, quem lê daqui a pouco não vai estar entendendo em que contexto aquilo aconteceu. Por isso que eu falo também que flerta com o jornalismo. Eu tive essa preocupação de colocar que data que aconteceu, um fato que eu relato na minha vida pessoal também, que época que aconteceu, e no final eu dou uma atualizada de como o fato está da época que eu escrevi, né? Porque agora também teria outros adendos, Eu não sei, assim, essas classificações que eu estou fazendo, eu não sei se na sala de aula de literatura, no curso de literatura, são colocados nesses termos. Isso eu faço, a minha percepção. Então,
utilizar dados reais, utilizar referências reais, dentro de uma crônica, eu considero uma crônica jornalística também pela minha formação, né, que eu sou impregnado por uma das áreas, né. Outra crônica, que chama Relógio do meu pai, seria uma crônica afetiva. Eu quis apenas repassar a emoção de um simples objeto, o que um objeto pode significar no contexto familiar. No caso do meu pai. É um texto que emociona principalmente o seu autor. Então, assim, não recomendo eu ler aqui pessoalmente, porque eu me emociono toda vez que eu leio esse texto. Mas também, se alguém quiser me ver chorar, eu posso. Aí uma outra crônica que eu sugeri, não sei se aqui, já chama Técnicas para atingir cabelos. Esse é engraçado. Eu chamo de crônica cômica. É um papo divertido entre amigas, num jantar que eu tive. No final, uma foi contar como é que ela tinha pintado o cabelo no dia anterior. E a gente começou a zoar daquela história e eu acabei passando por papel aquela conversa, com os toques também ficcionais ali no meio, né? A coisa não é daquele jeito. É aí que eu chamo. Então, sem pretensão alguma de deixar o texto brilhante, de referência acadêmica ou transformação social. Serve somente para dizer que podemos falar de levezas, rir de bobagem, transformar argumentos banais em literatura. E é isso. Não sou especialista em literatura, não tenho formação acadêmica na área. A minha atividade com a escrita vem do jornalismo, que exercício eu já falei no começo, né? Durante 40 anos. E hoje eu trago essa experiência para a minha escrita, que permeia a poesia, a crônica, contos e artigos e pensatas. Antes eu me apresentava como jornalista, quando comecei a divulgar meus poemas e lancei um livro. Passei a ser jornalista e escritora nesse meio tempo. E hoje em dia inverteu. Sou escritora e quiçá jornalista. Talvez ainda surja um nome para esse ofício que tem a palavra como principal ferramenta de uma mensagem a ser transmitida. Por enquanto ficamos assim. Oficieira da escrita. É isso, também quiser mais um pouco. Então, a crônica, diga qual seria a diferença com o conto, né? Na sua apresentação eu percebi que primeiramente a gente vai relatar sobre, ou principalmente mostrar a nossa percepção sobre alguma questão, alguma coisa que aconteceu. Quando eu li as suas crônicas, eu já percebo isso. Você nos traz alguma questão que aconteceu, né? Você vai relatando aquilo que aconteceu e você vai comentando isso, né? Que aí entra a questão da percepção. Então, isso já é a grande diferença entre a crônica e o conto. Né? No conto a gente começa a contar uma história que tem início, né? O meio, fim, e não entra a voz do autor, da autora. Eu não vou comentando, não vou dizendo, colocando minha opinião sobre nada disso que eu estou escrevendo, que é a grande diferença para mim em relação à crônica. Né? Eu descrevo alguma coisa que aconteceu e sempre colocando, né, o que eu acho sobre aquilo. Quando a gente for ler essas crônicas, a gente vai perceber isso, né? Eu não gosto de... Eu sou da área de tradução e quando eu peço para os meus estudantes traduzirem um texto de poesia, de conto ou de romance, já vão pensar, mas eu tenho que ter um talento para ser escritora ou escritor para poder traduzir um texto de forma bem legal. Aí eu já vou falar que não, né? A gente consegue incorporar por meio do estudo, de pensar, consegue traduzir um texto por meio da formação, sem nunca ter um talento, eu tenho um talento para escrever. Então eu faço vou ter um paralelo com a questão do jornalismo. Eu preciso ser jornalista para escrever uma boa crônica? Claro que não, né? Então, digamos, uma capacidade de jornalismo, a gente até poderia utilizar outra palavra. Vamos usar capacidade de observação, né? E então, relatar aquilo, aí a gente vai adquirindo aos poucos, né?
E justamente o escritor, vamos usar no feminino, escritor, tão difícil que a gente desde pequeno fica. No meu caso, desde 21 anos que eu comecei a aprender português aqui no Brasil, você tem que, feminino é tudo com A, masculino, a gente escuta tudo no masculino, e depois é difícil de tirar aquilo da cabeça. Então, peço perdão quando eu fico falando o autor, o escritor, eu estou treinando aqui também. Então, a autora, a escritora, né, a gente começa a desenvolver essa capacidade de prestar atenção, né, e relatar isso e pensar de uma forma criativa que a gente vai desenvolvendo aos poucos, né? Ok, então percepção, observação, né, em relação à escrita criativa. Vamos ver, eventos cotidianos. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Elisa? Então, você observar no cotidiano, conforme eu relatei ali como exemplo o jardineiro da minha quadra, né? Uhum. Então, a gente pode chamar isso, essa observação de tipo olhar de águia. Você mirar numa coisa assim, que as outras pessoas não estão percebendo e não é um fato que normal de acontecer, pode ser considerado até uma bobagem. Você está olhando ali para fora agora, vê uma folha de árvore caindo ali, e aquilo ali você entra numa viagem, no movimento daquela folha, o que o vento está levando para onde, você pode começar a desenvolver uma história dali, sendo que você contextualiza em si, né? Nesse bosque aqui da Universidade de Brasília, você conseguir enxergar uma coisa que todo mundo passa ali e não vê, que é o movimento da folha caindo na água. Então, seria isso, fatos cotidianos, isso sim para qualquer fato, para qualquer coisa, né, que te impacte de alguma maneira. Sim. E vale muito na crônica é a nossa percepção. Você vai falando seus pensamentos sobre aquilo. E aí, o interessante também é assim, que geralmente é um fato, uma visão que te pega de surpresa. Não é assim, hoje eu vou sentar para escrever uma crônica. Sim. Não é uma coisa elaborada, assim. Um conto sim, você pode ser, hoje eu vou sentar para escrever um conto. Porque várias vezes veio uma ideia na cabeça, você está pensando, desenvolvendo algum personagem ali, né? É o que não acontece com a crônica. Você não pode ser uma escrita calculada. Ela te pega. Sim. Alguma cena, algum fato que te pega. E daí você sente necessidade de escrever sobre aquilo. E também não dá para ficar adiando muito. Da vez que vem eu escrevo. Não é isso. Vai esquecendo. É aquilo, porque senão você perde o sentido do que foi que te pegou naquela cena. Né? Então, assim, é o ideal, eu acho, é você já chegar no momento que você tiver acesso a um computador, a um lápis, a uma caneta, a um celular, que eu escrevo muito no celular, escrever logo, para aquela emoção, aquele sentimento, aquela percepção não fugir de você, porque daí já vira outra coisa. É verdade. Nossa, então eu já perdi muito material. É sério. Muitas vezes, eu quero escrever, aí não deu, aí depois eu fico adiando e nunca mais, né? Então é bom sempre andar com caneta e papel, né? Uma bolsa, alguma coisa celular assim. Aqui, notas do celular. Sim, eu escrevi muito assim. Sentido, assim, porque a poesia, você coloca as suas emoções mais em forma bruta, né? Você não deve ter muito pudor do que você está escrevendo, nem que você vai esconder depois esse texto, mas na hora que você escreve, você coloca a sua emoção ali, sem travas, sem autocensura, sem nada. Então, a crônica tem que trazer esses elementos para se caracterizar uma crônica também, porque senão fica só uma descrição do fato, né? A folha caiu da árvore, pronto, não tem. Então você tem que escolher também as palavras e poéticas que deem colorido a essa coisa que você está querendo descrever. Aí a gente entra em questões de metáforas, né, de construir um texto bonito, de comparar, né, de ter incorporar. Traga emoção, né? Vou escrever umas palavras, são alguns elementos literários importantes que poderiam entrar. Agora, enquanto eu vou escrevendo isso,
a gente não precisa desenvolver tanto isso na crônica, e se a gente for comparar com um conto ou um romance, isso é verdade? Sim. Eu acho que, inclusive, assim, todos esses outros estilos literários, o que a gente está falando da crônica, serve para os outros estilos, entendeu? Sim. Para o conto também. O conto também é uma criação de uma história, né? Com personagens, com ambientes e tal, que não necessariamente você tenha vivido aquilo, ou tenha visto aquilo, ou conheça aquele lugar. Né? Você cria ambientes, você cria personagens. E o romance seria, sei lá, uma amplitude do conto, né? Sim. E o conto é um romance curto, vamos dizer assim. Então a crônica, esses paralelos que a gente está fazendo, eu acho que serve a crônica para todos os outros estilos. Sim. Menos os científicos, claro, né? Sim. O que pode fazer em relação à escrita criativa é da gente prescrever. Tem que escrever assim assado? Não, jamais, né? Ok, muito bem. O tempo narrativo e o espaço, como é que a gente constrói isso? É a última coisa que a gente vai ver. E cada grupo vai ler 2 crônicas. Aí no final a gente faz uma discussão. Eu acho que vocês precisarão no máximo 15 minutos para ler os textos, ok? Então vocês podem se separar em grupos de 2, por favor. Pode pegar e passar. E pode pegar um desse também e passar. Aí, das outras 2 crônicas, a gente começa do lado de cá. Professora, não perdeu a energia. Não vou precisar. Diferente, né? Geralmente as crônicas apresentam só um evento. Aí eu achei uma coisa fantástica que ela fez. 2 histórias ali em paralelo, né, para poder trazer uma crítica contundente de como funciona o racismo, né? Maravilha. Então são os 2 eventos, dados reais do que aconteceu com o menino, né? Miguel, infelizmente.
E o que aconteceu também em relação à filha, que é um fato real também, que é o que aconteceu, né? São questões que a gente passa ainda hoje, infelizmente, né? Ok, vamos ver, em relação ao tempo narrativo e ao espaço narrativo, qual é o espaço da história? São 2 espaços, né? Esse espaço em torno do menino Miguel, em torno do contexto da mãe e da filha, né? A gente vê especificamente a praça lá da Esplanada, numa das histórias, e na outra história... Praça da Igrejinha. Não, Esplanada? Não, Igrejinha. 308. Nossa, na minha cabeça eu tava... 307, 308. Tá vendo a imaginação da leitora? Então, essa já ampliou o cenário. Quando é um fato, você está se referindo a um fato histórico, um fato significante naquele período. Fato histórico. É interessante colocar, mas Marca assim, apontar. nos textos. Fora disso, não- algo mais genérico. Foi uma tarde chuvosa. Vai ser uma tarde chuvosa em qualquer época da vida, né? Sim. Da Sim, existência. exatamente. E os leitores e as leitoras constroem em suas cabeças também, tem muita criatividade. Então, quando a gente vai construir o personagem, é só informação básica sobre aquela personagem que a gente quer. O leitor faz o resto na sua cabeça, de imaginar como realmente é, né? A não ser que a gente queira marcar, né, dizer que é uma mulher negra de tranças lindas. Uma escritora fantástica que eu gosto muito é a Berenice Pereira, que a Elisa conhece também. Ela escreve com personagens indígenas. Ela não escreve essa personagem é indígena da cor não sei o que, passar uma página toda dessa. Não, ela faz apenas. A moça apareceu com umas lindas tranças que fluíram como uma cachoeira nas costas, né? E a leitora vai construindo o resto, né? Com base nas, digamos, as outras questões na obra que a leitora vai se situando, vai entender que é uma personagem indígena, né? Bom, mas cada pessoa vai criando o seu estilo também, como a Elisa bem falou. É uma coisa importante que a gente nunca pode fazer em relação à escrita criativa, é da gente prescrever. Tem que escrever assim, essa. Sim. Aí ela conta como muitos anos ela se fechava em casa, não queria sair mais com a própria filha, né? Somente para evitar, né, essas colocações. E se sentia mais como na função dela de mãe ou de jornalista, né, ter esse papel de mãe somente quando o pai branco estava junto. Então, aí ela conta também depois, né, com a separação, ela ficava só no mundo, ela e a filha, como seria? Até que ela chega num momento em que ela consegue superar aquilo e, né, dizer, eu sou uma mãe negra, tenho uma filha branca, e daí, né? É uma crônica bem bacana. Ok, muito bem. A gente, eu gosto de trazer as críticas, né? Moro num país muito miscigenado, né? Que a gente fala, tem esse mito da democracia racial, né? Que nós somos todos misturados. Bom, vocês são todos misturados, né? Mas no final das contas, né, essa liberdade de ir e vir, né, de um grupo, né, a comunidade negra é restrita, infelizmente, ainda nos dias de hoje, que a gente precisa cada vez mais criticar, trazer nas nossas escritas, né, quem tem interesse em fazer isso. Para mim, uma escritora escolhe sobre o que escrever. Vocês têm essa autoridade independente do seu lugar de fala. Eu me interesso muito em falar dessas questões, porque sou pessoa negra, né? Aí, uma estrangeira que morou aqui no Brasil vai fazer 19 anos e eu vejo muitas coisas bem diferentes e preciso melhorar em relação a isso. Então, é um assunto caro para mim, um assunto importante.
Mas lembrem-se de ficarem à vontade em suas escritas. Ok, qual foi o segundo texto? Angústia, de Clarice Lispector. Eu achei que eu fiquei com uma cópia. Não fiquei? Sim, quem gostaria? Obrigada. Quem poderia contar o que é angústia? Do que a Clarice Lispector trata nesse texto? Por favor. Quem gostaria? O naufrágio dos sonhos parece que foi inevitável, daí a música. O que os dois não sabiam ainda era que sonhos submersos em lutas e tribulações, eles não deterioram. Bem nutridos pela fé, o próprio tempo os alimenta e generosamente os faz crescer. E nos acompanha, não pela vida inteira, é bom que a gente saiba disso, mas por um bom tempo. Não bastando, porém, alimentos espirituais. É necessário traçar metas, determinar prazo, avaliar risco, aguardar com paciência, fazer alianças. E de que vale tudo isso? Sonhos realizados, eles carregam em si a certeza da materialização do espírito, a certeza da manifestação de coisa nunca vista, a concretude de que é o pensamento que antecede a matéria. E, portanto, antes de nós, alguém já pensava em nossa existência, e nós somos sonhos concretos de alguém. Planos desfeitos, outros sonhos são refeitos, e a gente consegue possíveis realizações. Qual é a largura, a profundidade, qual o alcance dos seus sonhos? De que e de quando você os alimenta? Eu tive meus sonhos, eu tenho ainda muitos sonhos. Um deles era justamente de que alguém, além de mim, um dia lesse meus textos. E eu fico com a Andréia Doria, a música. Eu tenho o que ficou e tenho a sorte até demais, como sei que vocês também têm. E isso, sinceramente, me basta. As suas percepções ficaram claras, muito forte, né, as percepções. E eu vejo interessante que você utiliza diferentes vozes. No momento você usa a terceira pessoa no plural, nós, aí depois você volta para a primeira pessoa. Sim, e as outras sugestões, se a gente tiver sugestões de transformação, a gente passa depois. A ideia, né, dos ciclos era montar só uma coletânea com poemas, com crônicas, com contos, mas eu estou achando que vai sair uma coletânea só com crônicas, que aí vocês poderiam publicar mais de um texto, né, em vez de ser só uma crônica só. Mas vamos trabalhando aos poucos, vai dar tudo certo. Maravilha, eu acho que eu preciso encerrar. Então, a gente fica combinada em relação às seguintes questões. Pegamos os contatos de todo mundo, vamos montar uma turminha, né? Para vocês escreverem. Então, dever de casa é para vocês escreverem uma crônica. Quem não escreveu ainda precisa ir me mandar. Quem já tem crônicas e gostaria de aproveitar dessas, ou escrever mais, escrever outras, ficam à vontade. Aí a gente entra no processo de agora até, né, a escrita é um processo longo. O texto vocês me mandam, eu devolvo, volta e a gente vai conversando. É um processo de meses, né, até o final do ano. Então a gente poderia trabalhar dessa forma. Vamos colocar um prazo então para entrega. Vocês conseguem escrever, quem não escreveu a crônica ainda, até uma semana, tá bom? Ou 15 dias? O que vocês acham? Para quem não feriado, talvez 15 dias. 15 dias. Tá bom. Ok, vou dar 15 dias. Então, hoje é dia 24. Daqui a 15 dias, sexta-feira, pode me olhar o calendário para mim e me faça essa data. Mas sexta-feira Daqui a 15 próxima dias. tem encontro aqui ou não? Não. Acho que é dia 7, que é o dia do Tá, porque é véspera do feriado. Dia Isso. 31 não tem. Não. Agora a gente só tem da poesia, do dia 7 de junho, né? Mas a ideia é conversarmos pela internet. A gente vai se falando, né, pela internet.